assim: nós só crescemos descendo. Quanto menor, quanto mais, eu vou falar um tempo, quanto mais menor você for, aí Jesus vai ser grande, sabe? É exatamente isso. Quanto, à medida que você vai diminuindo, por isso que João Batista, Jesus falou: gente, entre os nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João Batista. Por quê? Ele diz: convém que ele cresça e que eu diminua. Ou seja, quanto mais ele diminuía, mais o quê? Jesus podia crescer na vida dele. As perseguições estão aí. Olha o que está escrito em João capítulo 15. João capítulo 15. João capítulo 15, a partir do verso 18. Jesus usa um termo aqui em João capítulo 15 que nós não gostamos muito. É a palavra ser odiado. Eu não sei se você já foi odiado por alguém. Nunca queira ser por sua causa. Você pode ser odiado gratuitamente, sabe? Gratuitamente isso vai acontecer, mas não que você vai provocar alguém ter ódio de você. Em João capítulo 15, verso 18, Jesus diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse: não é o servo maior do que seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardar a minha palavra, também guardarão a vossa. Vamos prestar atenção, verso 18. Diz: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. E agora o verso 19: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Ou seja, se você fosse do mundão antes, igual você era antes da sua conversão, você pode ter certeza que as pessoas iam continuar te amando no sentido de te aplaudir, jogar confete em você. E ele diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo. E esta palavra mundo, não é que você vai virar uma alma penada, não. Mundo aqui é este sentido do cosmo, ou seja, desse mundo onde Satanás reina, este mundo que domina, este mundo que tem a mídia nas suas mãos, este mundo, sabe, este mundo. Por isso que o Senhor diz: porque não sois do mundo. Deles diz: pelo contrário, dele vos escolhi. Dele vos escolhi. Sabe, as pessoas passam a ser honradas quando são escolhidas. Imagina a seleção brasileira. Existe por esse Brasil afora aí talvez 100 mil jogadores de futebol. Aí vem o técnico e escolhe 22. Escolhe 11 para jogar. Ele fica o quê? Agora, quando você olha, quem criou todas as coisas? Jesus é Deus. Jesus não é um sentimento. Jesus não é um fato religioso. Jesus é uma pessoa. E ele diz: eu, pelo contrário, dele vos escolhi. Quando você diz: eu fui escolhido, eu fui escolhido, no meio de tanta gente. Quantas vezes você fica aí meio cabisbaixo, jururu, achando assim: bem, minha vida está assim. Quando você diz: ele me escolheu para quê? Para morar em mim. Me escolheu para morar em mim. Me escolheu para morar em mim.
A fé cristã é isso. Ele me escolheu para morar em mim. Era isso que o apóstolo dizia: não sou eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E ele diz: por isso o mundo vos odeia. Quando você começa a fazer diferença, quando você assume essa compreensão, e ele diz: lembrai-vos das palavras que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Mas ele diz: se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Se guardaram a minha palavra, eles também vão guardar a palavra de vocês. É algo assim tão glorioso, tão diferente. Pode existir a perseguição? Pode. Elas estão aí? Estão. Mas olha o que está escrito aqui em Marcos 10, verso 30. Marcos, capítulo 10, o versículo 30. Uma das coisas que muitas vezes nós não gostamos de ouvir, mas que Jesus fala, nós não podemos esquecer o que Ele tem falado. Nós recebemos dele graças, bênçãos, tantas assim, mas existe aqui no capítulo 10, o verso 30 de Marcos 10, o seguinte. Vamos começar pelo verso 29, Marcos 10, 29. Tornou Jesus: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe, ou pai, ou filhos, ou campos por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba já no presente. Não é lá no céu não, porque o céu ainda é futuro. Ele está falando aqui, já no presente, o cêntuplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Amém? Agora, só que está aqui entre vírgulas, o quê? Com perseguições. E no mundo por vir, a vida eterna. Sabe, quando você quer levar a fé a sério, você leva mesmo. Vendo aqui o Sérgio, que é músico, há pouco tempo atrás, parece que foi lá numa cidade, acho que Maringá, numa orquestra, os músicos crentes estavam lá, uma música, parece que era das trevas, uma coisa assim meio de feitiçaria. Eles falaram: não vou tocar isso não. E não tocaram. Muitas vezes você pode se vender por um prato de lentilhas tão sem sentido. Temos aqui todas as bênçãos. E ele fala: olha, você vai receber já no presente o cêntuplo de casas. Você deixa uma casa e recebe 100. Irmãos, irmãs, mães, filhos e campos. Porque igreja é isso. É mãe, filhos, irmãos. Igreja é família. O reino de Deus é gente. Se existe algo que você precisa entender, e Deus nos deu a graça de construirmos esse templo em forma de ninho. O ninho é um lugar onde somos alimentados, onde há calor, mas o ninho fala muito de quê? De família. Algo que você precisa começar a guardar é isso, é família. Quando você vê o seu irmão, não veja apenas só como membro da igreja. Quando você diz: ó, Jesus me deu você para ser meu irmão. Vamos ficar em pé? Diga para o seu irmão isso: Jesus me deu você para ser meu irmão. Se você encontrar uma irmã de cabelinho branco, diga para ela: Jesus me deu você para ser minha mãe. Diga para ela. Diga para o seu irmão: Jesus me deu você para ser meu pai. Está vendo? Que realidade tão gloriosa é esta? Que realidade está escrito aqui? Que não receba já no presente o cêntuplo de casas, irmãos. Ou seja, a casa do seu irmão deve ser o quê? Quando você for na casa do seu irmão, não abuse, viu?
Entenda isso. Então dê um abraço no irmão de novo. Família, manda um abraço quem está abraçando toda hora. Abraço do banco de trás. Comunique a ele a graça do Senhor, o favor. É isso que conta. Amém? Vamos ler agora um versículo estranho. Está escrito aqui em Atos capítulo 14. Atos 14, verso 22. Vamos assentar. Vocês acharam que ia acabar? Nem começou ainda. Atos 14, 22. Muitas vezes as pessoas acham que a porta de entrar no reino é só aquela porta das 1000 facilidades. É verdade que as pessoas, quando vêm para Jesus, vêm com a vida toda enrolada, quebrada, endividado, e quando vem, Jesus supre. Mas depois que a pessoa já estava doente, já foi curada. O que estava endemoniado já foi liberto. Tem tantas outras coisas, e a palavra e o propósito de Deus é que venhamos a alcançar a plenitude do Senhor, a estatura chamada do varão perfeito. Atos capítulo 14, o verso 22 diz assim: Paulo, o ex-torturador, ele diz assim: fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Vamos perceber aqui, o que Paulo fazia é o que eu estou fazendo com meus irmãos nesta manhã. Eu estou exortando os irmãos o quê? A permanecerem o quê? Firmes na fé. Firmes na fé. Existem muitas vezes pessoas que estão firmes nas coisas. Enquanto tudo estiver indo muito bem para a minha vida, enquanto tudo estiver muito gostoso, mas aqui a Bíblia diz para permanecer firme na fé. Firme na fé é aquela pessoa que não é levada por qualquer vento. Um vento sopra ali, ele vai para lá, sopra lá, ele vai para lá, corre para lá, ele vai para lá. Querido, se Jesus tem a bênção para você, você pode ficar no seu lugarzinho que ela é sua. Poucos dias uma irmã estava querendo sair daqui para viajar lá para São Paulo, para um pastor orar por ela lá. Eu disse: querida, olha, não é assim, filho. O Senhor está aqui. Se Ele tem, se é o propósito dEle, você vai ser alcançada. O problema é que muitas vezes as pessoas vão, desestruturam, voltam depois com o coração machucado, cheio de carrapicho, e é uma situação. Aqui ele diz: exortando-os a permanecer firmes na fé, firme no Senhor Jesus, firme na sua igreja, firme na fé, firme nos princípios da Bíblia. E algo que é firme é aquilo que não é levado. Ele diz assim: e mostrando que através de muitas o quê? Tribulações. Agora, a vida de Jesus em nós é muito semelhante quando Leonardo da Vinci fazia uma escultura, e ele deixou algumas esculturas inacabadas. Então tem um bloco de mármore, e ele começou a esculpi-lo, e parece que tem um homem querendo sair de dentro daquele bloco. Ou seja, o que o escultor faz? Com o cincel, ele vai